entrar então na palavra e eu quero dar continuidade ao que nós começamos a tratar semana passada, onde nós falamos sobre oração. Nós começamos a falar sobre oração, falamos sobre vida de oração, se quiser. Falamos sobre vida de oração, nós começamos a falar sobre isso. E eu vejo que é um tempo oportuno para nós tratarmos sobre oração, eu vejo que é um tempo oportuno para nós falarmos sobre oração, até por conta de tudo que nós estamos vivendo nesse tempo, de tudo que nós estamos passando nesses tempos. E a oração é algo que eu tenho certeza que nós precisamos aplicar e que nós precisamos praticar mais do que nunca a oração. E é um tempo muito oportuno para nós praticarmos a oração, falarmos sobre oração. É um tempo que eu tenho a certeza que a gente pode tratar sobre isso, buscar fundamentos sobre isso, e que de alguma forma nós vamos nos aperfeiçoar nesse certo sentido que é a oração. Amém? Então, o que nós falamos semana passada? Nós falamos semana passada um pouquinho sobre a identidade da igreja. Nós falamos da igreja como casa de oração. E é lógico que nós precisamos tratar, quando vamos falar de oração, a primeira coisa que nós precisamos tratar, é lógico que tem que ser a partir desse ponto, quando nós entendemos qual é o propósito da casa de Deus e qual é o propósito da igreja. Então, nós dissemos aqui que a identidade primária da igreja é ser casa de oração. Essa é a identidade primária da igreja. A igreja ela não é uma ONG, ela não é um lugar onde simplesmente as pessoas vão buscar pelas suas necessidades. Embora tudo isso possa acontecer nesse espaço, possa acontecer nesse ambiente, mas a igreja não tem esse propósito primário. O propósito primário da igreja é ser casa de oração. Então, se o propósito primário da igreja é ser casa de oração, como é que nós podemos, de alguma forma, se tornar essa casa de oração? Como que a gente pode, de alguma forma, assumir essa identidade das nossas vidas para que nós nos tornemos casa de oração? E aí, amados, é lógico que nós precisamos estudar sobre oração, precisamos aprender sobre oração, precisamos conhecer sobre oração. E quando nós falamos da oração, nós vamos observar que a oração é um assunto que está presente desde o início da Bíblia e ao fim da Bíblia. A oração é um tema que recorre, que discorre, melhor dizendo, sobre toda a Bíblia. Então, quando você pega a Bíblia, você começa a ler, você vai notar que existem várias orações, várias pessoas orando, pessoas clamando a Deus, pessoas intercedendo. Nós observamos que há vários tipos também de oração. Então, a gente vai observar que oração, Bíblia, povo de Deus estão entrelaçadas, estão unidas. E aí é interessante porque quando a gente joga isso para a casa de oração, e aí nós entendemos que igreja é uma casa de oração, logo a igreja que não ora não é igreja. É simples assim. A igreja que não está constantemente em oração, logo ela não é uma igreja. E aí uma coisa interessante, Você vê que a orientação que o apóstolo Paulo dá aos Tessalonicenses, quando ele está terminando a sua carta, é justamente isso. Uma coisa que ele pede a eles é: orai sem cessar. Olha que coisa! Orai sem cessar. Ele pede para que aquela igreja esteja constantemente orando e orando. E aí, amados, quando a gente dá uma olhadinha no livro dos Atos dos Apóstolos, o que a gente mais observa é que aquela igreja de Atos era uma igreja que orava muito, era uma igreja que se envolvia muito com oração, é uma igreja que se separava para orar. E quando a gente olha lá no capítulo 2, e a gente vê ali os 4 pilares da igreja, a oração está dentro dos 4 pilares: o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e também as orações. Você observa que ela era um pilar daquela igreja de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva. Então, nós precisamos tratar sobre oração.
Nós precisamos falar sobre oração. E é interessante que, assim, muitas pessoas, eu pergunto para as pessoas, né, ou às vezes, não precisa nem perguntar, mas se a gente observar, faz uma autoanálise, olha um pouquinho para si, e eu pergunto para você, como é que se encontra a tua vida de oração? Essa é uma pergunta que eu queria e quero fazer a você nesse momento. Como se encontra a tua vida de oração? E por incrível que pareça, amados, quando nós olhamos para dentro da igreja, se nós pudéssemos, e quando a gente avalia, se a gente pudesse avaliar a igreja num todo, na questão de oração, na questão da oração, nós observaremos que muitos cristãos não possuem uma vida de oração ativa. Muitos cristãos não possuem uma vida de oração ativa. Dizem, há estatísticas, por exemplo, só para você observar a coisa, dizem que 15% só dos ministros, dos pastores, dos líderes das igrejas é que possuem uma vida de oração ativa. Aí eu pergunto para você, se 15%, se os pastores, 15% deles estão orando, imagina então o povo num todo. Será que também possui uma vida de oração ativa? Então eu gostaria, nessa noite, de trazer isso para você, porque às vezes quando nós falamos de oração, as pessoas acham que é um tema assim, poxa, falar de oração? Poxa, pastor, eu vou parar agora para ouvir falar de oração, o senhor vai vir falar sobre oração. Mas aí eu queria te perguntar, como é que está a tua vida de oração? Ela está uma vida assim bem ativa? É uma vida de oração que você você constantemente ora? Você é um tipo de pessoa que diariamente tem separado meia hora, uma hora para estar com Deus, para praticar Mateus 6,6, para entrar no secreto? Você é uma pessoa que quando prega para orar, você diz, pastor, se deixar eu fico 2, 3 horas orando. E aí, essa é a minha pergunta, como é que você avalia a tua vida de oração? Porque, amado, eu vou te falar uma coisa, a nossa vida espiritual, ela é medida pela oração. Se você quer medir a vida espiritual de uma igreja, olha como é a vida de oração daquela igreja. Se você quer medir a vida espiritual de um crente, olha como é a vida de oração desse crente. Então nós precisamos mais do que nunca e aproveitar esse tempo para que a gente possa tornar a nossa vida de oração uma vida de oração ativa, que ela esteja funcionando, que ela esteja acontecendo, e eu creio que esse é o momento oportuno para isso. Amados, eu não sei se você foi uma pessoa orientada, ensinada a viver no secreto, mas é tão gostoso quando você começa a fluir em oração, é tão maravilhoso quando você começa a experimentar da presença dele, é tão bom quando o Senhor começa a revelar algumas coisas para você, e você começa a entender. Eu estou falando isso para você aqui, mas o que está vindo à minha memória, eu me lembro quando eu tinha lá meus 17 anos, e ainda morava com minha mãe, estava estudando, e eu me lembro que eu me trancava no quarto, eu tinha lá um som, eu ligava ali alguns louvores. Na época, os louvores que mais tocavam naquela época era do André Valadão, não sei se você se lembra, CD Milagres, CD Alegria. E mas eu lembro que eu colocava ali o CD Milagres para tocar, e ali a gente orava, a gente buscava, tudo fechado, eu me jogava, e como aquilo, de alguma forma, afetou a minha vida, sabe? Criou o chão que eu piso hoje. Como aquilo me afetou de uma maneira maravilhosa. E aí, discorrendo um pouquinho mais, eu me lembro daqueles períodos, né, pentecostal, né, o pentecostal, então que a gente subia os montes, né, ia para o monte aqui em Guarulhos, e ali a gente passava a noite com um violão, adorando, buscando a Deus. E amados, eu me lembro que a única coisa que eu queria era a presença dele, era mais nada, mais nada. Então eu digo para você, é tão maravilhoso quando nós começamos a fluir, quando você entra em oração e você começa a fluir. É tão maravilhoso quando você começa, sabe, eu vou falar esses termos assim, e você vai entender, a pegar o jeito, né? Vamos dizer assim, a pegar o jeito na vida de oração, e você vai desenvolvendo uma vida devocional. Isso é tão maravilhoso, amados. Isso é tão bom, isso é tão grandioso. E o meu desejo é ver o corpo de Cristo. Eu digo para vocês que o ano passado, final de 2017, melhor, final de 2018,
foi quando Deus ele começou a tratar diretamente comigo nessa questão da oração. Eu digo para vocês que eu fiquei cerca de 7 meses lendo livros sobre oração, ouvindo mensagens sobre oração, sabe, aprendendo sobre oração, porque muito se falava de oração, muito se fala de oração. Só que quando a gente observa e quando a gente olha, na prática a gente vê que muitos cristãos não possuem uma vida de oração ativa, não é? E não possuem uma vida de oração satisfatória. É lógico, amados, que nós nunca iremos orar o suficiente. Isso é fato. Mas o que eu digo para você é que nós precisamos sim, sabe, nos entregar em oração. Precisamos aprender sobre oração. E sermos cristãos que não só falam de oração, mas que praticam e vivem uma vida de oração. Então a minha primeira pergunta para você, para a gente começar aqui hoje, é sobre isso. Como se encontra a tua vida de oração? Se você pudesse fazer uma escala, dentro de uma escala, você avaliaria a sua vida de oração aí em que grau? De 0 a 10, como que você avaliaria? Coloca aí, se você tiver aí coragem de coloca. Olha, pastor, minha vida de oração é 4, olha, é 5, é 6. E você sabe que a Bíblia nos orienta a confessar nossas culpas, né? Nossos pecados uns aos outros. E assim que um ore uns pelos outros, encontraremos cura. Amém? Então confesso, olha, se eu fosse avaliar minha vida de oração, é 1, é 2, é 7, é 10. De 1 a 10, como é que você avaliaria a sua vida de oração? E aí eu faço uma pergunta para você. Se os seus familiares, ou o Brasil, dependesse das suas orações para ser salvo, como que a tua família ou o Brasil se encontraria hoje? Se o Brasil dependesse das suas orações, como que o Brasil estaria hoje? Se a tua família dependesse das suas orações, como que a tua família estaria hoje? É assim que eu quero começar a tratar com vocês, para a gente avaliar um pouquinho a nossa vida de oração. E aí a gente vai começar a perceber, amados, como se encontra a nossa vida de oração de fato. É ou não é? É como nós vamos começar a perceber qual é o estado da nossa vida de oração. E aí nós temos aqui algo na Bíblia, eu quero que você abra, por favor, em 2 Reis, capítulo 20. Se você estiver com a sua Bíblia aí, pega, por favor, e abra em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, é o Antigo Testamento, depois do livro ali de Samuel. E é uma história que fala muito comigo, essa história, né? O rei Ezequias é algo assim que Deus trouxe para mim aqui alguns princípios maravilhosos, alguns princípios grandiosos da parte do reino, né? Da parte de Deus, da parte dos céus, e que eu gostaria de trazer para você começar a avaliar e você também perceber quais são os benefícios de uma vida de oração, amados. Qual é o impacto que a oração ela pode causar nas nossas vidas e qual é o impacto que a oração ela pode causar na vida das pessoas que estão à nossa volta e até mesmo qual é o impacto da oração numa nação. Então eu vou dizer para você que se nós entendêssemos mais sobre oração, nós oraríamos o mais. Se nós compreendêssemos mais os benefícios e os efeitos que a oração ela pode causar, com certeza nós estaríamos clamando dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias na semana, o 24/7. Nós estaríamos dessa maneira. Com certeza nós estaríamos dessa maneira. E aí você vai observar aqui comigo, 2 Reis, capítulo 20, de 2 Reis, diz o seguinte: naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás. E ele diz: mas morrerás. Então o rei virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo com fidelidade e integridade, com o coração.
e de como tenho feito o que é correto diante de ti. E Ezequias chorou muito. Olha que interessante, amados, a história aqui de Ezequias, só para a gente começar a entender aqui. Mas Ezequias foi um grande rei que surgiu em Israel. E ele estava aí, como está dizendo, à beira da morte. É onde ele se encontrava. E de repente ele recebe uma palavra do Senhor, vinda de um profeta, dizendo para ele ajustar a casa dele, organizar e colocar as coisas no seu devido lugar, que ele iria morrer e que não haveria solução para aquilo ali. Aí o texto diz que ele então foi orar. Porque eu estou rindo porque sabe que crente é assim, não é verdade? Crente, quando a coisa aperta para ele, aí ele lembra de orar, né? Aí que ele vai orar, não é mesmo? Nós somos assim, né? O tempo que nós mais oramos é o tempo em que nós estamos passando por tribulação, por dificuldades, por momentos difíceis. E aí é interessante porque eu ouço algumas pessoas dizendo assim, falando, meio que querendo dizer que as pessoas não buscam a Deus em tempos difíceis. Eu digo para você, é nos tempos difíceis que as pessoas mais buscam a Deus. O negócio é quando tudo está bem. Esse é o negócio. Quando as coisas estão fluindo. Aí é que as pessoas elas vão se esquecendo de Deus, vão criando seus próprios planos, vão construindo coisas, né? E assim vai. E é interessante porque ele recebe uma palavra, e essa palavra então impulsiona ele a orar. Então ele ora, ele coloca diante de Deus os argumentos dele. E aí o texto diz no versículo 4, mas antes de sair do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi agora a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei, depois de 3 dias subirá ao templo do Senhor, e acrescentarei 15 anos à tua vida, e livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei essa cidade por amor de mim, e também por amor do meu servo Davi. Amém? Então nós observamos aqui, que ele então ora, e no momento que ele ora, o profeta está saindo ainda lá do palácio, recebe a palavra, o profeta diz, volta correndo e fala para ele que eu curarei ele, vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida e eu vou livrar a cidade e assim por diante. Então, Ezequias experimenta, através da oração, algo maravilhoso na vida dele. Ele começa a experimentar e ele vê os benefícios que a oração pode causar nas nossas vidas. E aí, amados, nós precisamos entender que o primeiro lugar que Deus ele quer mexer nas nossas vidas é na nossa vida de oração. É na maneira como nós estamos orando. É na intensidade como nós estamos orando. É na continuidade de como estamos orando. É na maneira como nós estamos levando a vida de oração. E por que a gente sabe disso? Porque quando você olha a vida de Ezequias, o que você observa na vida de Ezequias? Que quando ele recebe a palavra, a primeira coisa que ele vai fazer é orar. Essa é a primeira atitude que ele toma. Então nós observamos aqui que o primeiro lugar que Deus quer mexer na nossa vida de oração. E isso é tão verdade que quando começou essa pandemia que nós estamos vivendo, o que nós estamos observando? Nós estamos vendo as pessoas orando como nunca. Nós estamos vendo pessoas se dedicarem à oração como nunca. É como até um irmão aqui, não sei quem foi que comentou isso comigo, mas ele diz, um amigo meu disse isso. O pastor Humberto me disse isso, ele falou, olha, eu tenho orado agora pelas autoridades como nunca, eu já orava, mas agora eu tenho orado ainda mais pelos governantes, eu tenho orado ainda mais pelas autoridades do nosso país, eu tenho orado ainda mais. Então, observa, amados, que nesse momento é o momento que realmente Deus ele quer trabalhar, ele está mexendo muito na nossa vida de oração, e é interessante porque a gente observa pessoas assim também, que elas dizem, olha, eu quero orar, mas eu não consigo orar, eu não estou tendo condição de orar, eu não tenho palavras para orar, mas eu sinto algo dentro de mim me levando para isso, me conduzindo a isso. Então nós observamos que quando Deus ele quer começar a ajustar as coisas, quando Deus ele quer começar a organizar as coisas, Deus ele começa justamente a partir da oração.
Você já percebeu que, por exemplo, quando Deus foi livrar o povo de Israel, tirar os hebreus do Egito, e ele foi tirar lá o povo do Egito, o que foi que ele falou para Moisés? O clamor do meu povo tem subido a mim. O clamor do meu povo tem subido a mim. Olha que coisa, as orações que eles estavam fazendo a Deus, estavam mexendo com Deus, estavam provocando a Deus de alguma forma, e chegou num estado que Deus falou, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que fazer algo. Então nós observamos, amados, e como é uma série que nós estamos tratando, então nós vamos falar algumas coisas aqui, e que de repente você pode discordar nesse momento, mas eu digo para você ter paciência e espere, porque conforme a série vai acontecendo, você vai percebendo que Deus vai acrescentando ainda mais no nosso entendimento, ok? Então eu digo para você muita paciência nesse momento, porque quando nós falamos de oração, nós tocamos em 2 pontos. Nós tocamos na soberania de Deus, mas também tocamos na responsabilidade humana, na atitude do ser humano. Então há esses 2 pontos. Por que eu estou dizendo isso? Alguns não vão entender talvez o que eu estou dizendo, mas só para você entender. Haverão alguns momentos que alguns que vão estar me ouvindo falar, esse cara é arminiano. E haverão outros que vão dizer, ele é calvinista. Entende? Então eu peço para você, pelo amor de Deus, não tire conclusão precipitada de nada. Apenas ouça. E conforme vai discorrendo aqui essa série, eu creio que o Senhor vai trabalhando, amém? Vai abrindo o nosso entendimento. Mas o que eu quero dizer nesse momento? Que quando você olha ali dizendo que o clamor do povo subiu aos céus, o que nós entendemos parece que Deus espera nós orarmos para fazer alguma coisa. Né? Parece que Deus espera a gente tomar uma atitude em oração, para que então Ele possa tomar a atitude dele também. Não é interessante isso, amado? Como oração e Deus está ligado, como eles estão ligados, a oração com a pessoa de Deus, como ela está ligada, como é uma coisa assim, intrínseca, porque lógico, quando você pensa em oração, você pensa o quê? Em conexão com Deus. Por que a gente ora? Simples, não é? A gente ora para falar com Deus. Então oração e Deus é uma coisa intrínseca, estão ligadas. Logo, se eu não oro, eu não estou em contato com o eterno, eu não estou em contato com o divino. Logo, se eu não oro, eu não estou ligado a ele. Então observa que o clamor do povo, a necessidade que o povo estava vivendo, eles transformaram aquilo em oração, e assim eles levaram a Deus. Nossa, rapaz, entende a oração? É como se, o que é a oração? É como se aquilo que nós estamos vivendo passasse por um filtro, e esse filtro faz com que isso seja levado até a Deus. Maravilhoso isso, não é a oração? A oração, ela faz com que 2 realidades, se é que eu posso dizer assim, elas se conectem, o céu com a terra. Isso é maravilhoso. Então, o que nós observamos? Que Deus ele vai começar o que é mexer na nossa vida, na vida de oração. E conforme você ora, você vai conectando a tua casa com os céus. Você vai alinhando céus e terra. E aquilo que você está vivendo aqui, ele entra e se torna algo espiritual. E aquilo que é espiritual passa para cá e se torna material. É como se as 2 coisas se fundissem uma na outra. E aí então, amados, é o que nós vemos na vida de Ezequias. O que aconteceu com Ezequias? Ezequias então foi orar. Primeira coisa que ele fez, ele foi orar. E quem sabe quando ele diz para Ezequias arrumar a casa dele, Ezequias já não estava mais orando como ele orava. Ezequias já não estava mais buscando como ele buscava. Até porque Ezequias foi um rei que fez uma grande reforma em Israel. Mas de repente ele chegou num estado da vida dele, como se ele achasse que não deveria mais orar, ou que não precisaria mais orar. Mas quando o profeta chega e libera a palavra, a primeira coisa
que começa a ser ativado na vida dele é a vida de oração. Entenda uma coisa então, a primeira coisa que Deus ele quer mexer, ativar, é a sua vida de oração. É a oração que Deus quer começar a suscitar, sabe, a funcionar novamente. É onde Deus ele quer começar a trabalhar na sua vida. E aí o que nós precisamos entender? O anjo disse que a vida dele estava o quê? Desorganizada, desalinhada. Era como a vida dele se encontrava. E amados, quantos de nós olhamos a nossa vida, observamos a nossa vida, vemos a nossa vida, e você diz também, olha, a minha vida está uma bagunça, a minha vida está completamente desorganizada, desajustada, é tanta situação acontecendo dentro de mim, fora de mim, nos meus relacionamentos. Sinceramente, eu não sei nem por onde começar, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu começo algo, se eu continuo algo, se eu termino algo de uma vez por toda, eu não sei se eu mudo de lugar, se eu mudo de cidade, de casa, de igreja. Sabe quando a nossa vida ela está completamente assim, toda desorganizada, em desordem? Porque essa foi a palavra que ele disse, a sua vida está uma bagunça, Ezequias. Sabe por onde que você tem que começar? A partir da oração. A primeira atitude que você deve tomar na sua vida. Você não sabe por onde iniciar nada, você não sabe o que fazer. Olha, eu não sei o que será da minha vida depois que essa pandemia, depois que essa quarentena passar, eu não sei o que será da minha vida, eu não sei o que fazer, eu não sei como prosseguir. Sabe o que eu digo para você? Primeira atitude que você tem que fazer, sabe o que você tem que fazer? Vai orar. Essa é a primeira atitude que você precisa tomar na sua vida. Eu me lembro que uma certa vez eu fui ministrar em uma igreja lá em Santo André. E o pastor que me convidou para eu poder ministrar a palavra, depois que terminou o culto, ele falou assim, pastor, eu pedi para Deus falar comigo. Falei, usa lá o pastor Dalto que ele venha falar comigo. De umas coisas que tem acontecido aí na minha vida. Eu falei, e aí, ele falou? Essa pessoa disse, sim, falou. Falou o quê? Vai orar. Vai orar. Vai orar. E eu creio que Deus falou com essa pessoa, com esse pastor. Eu creio que falou. Eu vou dizer para você, não sabe por onde começar? Vai orar. Vai orar. Vai pedir orientação para Deus, vai falar com o seu pai. Não sabe onde ir. Vou dizer para você uma coisa. A resposta que você tanto tem esperado na sua vida não virá dos homens, mas virá da própria boca de Deus. Ele mesmo é que vai falar com você. Ele mesmo que vai tratar diretamente com você. Não fique esperando os homens. Não fique esperando ninguém. Não que Deus não possa usar homens, Ele pode. Ele se utilizou de uma mula para tratar com um profeta. E aí você vê que tem hora que até profeta, né, irmãos? Também não estão ouvindo a Deus. Está vendo isso? Tem hora que Deus tem que usar umas mulas aí para poder falar. Tem hora que Deus tem que usar a mula mesmo. Mas se você quiser diretamente buscar dele, vai orar. E você vai perceber que a partir daí a sua vida começa a se organizar. Porque eu não sei se você já observou isso, mas a oração nos organiza. Você já notou isso? Que você pode entrar assim, meio afligido no momento da oração, no lugar da oração. Você pode entrar assim meio preocupado, não é? Você pode entrar assim meio aflito. E de repente você começa a falar com Deus, e aí você começa a organizar, aí você começa a dizer, não, eu vou fazer isso primeiro, eu vou fazer aquilo primeiro, não, eu vou começar a partir desse ponto. Se você observar, a oração, ela nos organiza, nos ajusta, ela estabelece as prioridades da nossa vida. Até como pessoa, né? Nós às vezes não sabemos quem nós somos, estamos vivendo uma crise de identidade, a gente não sabe quem nós somos, e a minha vida, e assim por diante.
Mas é interessante que quando você começa a ter uma vida ativa de oração, você vai perceber que Deus ele vai ajustando tudo. As coisas vão se colocando no seu lugar. Você sente de ir a tal pessoa e você diz, olha, eu preciso confessar algo. Olha, eu preciso abrir meu coração. Olha, eu preciso pedir perdão de algo. E quem que faz isso? É aquele que possui uma vida de oração ativa, amados. Porque você não passa mais a viver naturalmente, mas você passa a viver espiritualmente. O teu olhar não é um olhar da terra para a terra, mas o teu olhar passa a ser um olhar do céu para a terra. É maravilhoso quando nós começamos a ter uma vida de oração ativa, o quanto que a nossa vida ela começa a ser afetada. Ela nos organiza no olhar, na maneira de enxergarmos as coisas, na maneira de entendermos as coisas, na maneira de ver as coisas. Amados, ela organiza os nossos sentimentos, as nossas emoções. É maravilhoso o quanto nos afeta. É maravilhoso. Então a oração, ela nos organiza. Se você se sente perdido, vai orar. E a partir da oração você vai ver, você começa a se centrar. Você começa a ficar centrado, sóbrio. Você quer manter sobriedade? É oração. Tanto que a recomendação de Jesus para nós, nos últimos dias, e principalmente no final dos tempos, é: ore. 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 Você observou isso? Que ele diz para nós orarmos. E ele disse que a oração seria uma prática extremamente essencial, necessária e importante nos últimos dias, para nos prevenir contra tudo que nós vamos viver nos últimos dias e que já estamos vivendo. Você quer se prevenir? De que maneira, pastor? Quando as pessoas dizem assim, olha, quando está escrito, né, nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Você quer que o amor não se esfrie na tua vida? Você não quer? Não, pastor, eu desejo que o amor continue queimando. Então ore, vai orar. Você não quer ser tomado pela ansiedade nesses últimos dias? Porque uma das coisas em que as pessoas serão mais tomadas, Jesus disse isso, ansiedade. Sabe uma coisa que Jesus nos fala muito? Que nesses dias as pessoas estariam vivendo fora da realidade, com o coração cheio. Se você observar, amados, nós estamos vivendo um tempo em que o entretenimento está num nível assim tão alto, em que as pessoas estão vivendo distraídas, aquém da realidade que estão vivendo. E aí eu vou te falar uma coisa, eu não sei se isso é uma ação de tudo que nós vemos, mas com certeza deve ser diabólica para roubar o tempo de nós, para roubar o nosso tempo. Quando você percebe, vou perguntar aí, quem nunca maratonou alguma série do Netflix, começou às 11 da noite, quando foi perceber, você fala, rapaz, 5 da manhã, ainda estou na metade, e o que vai acontecer? Nunca aconteceu isso com você, não? Quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra, amém? Talvez você diz assim, não, eu nunca fiz isso não, pastor, mas quem nunca passou a noite aí, de repente, num bar, bebendo? Ou seja, tendo algumas práticas, ou tendo um momento em que estavam perdendo o tempo. Porque, amado, sabe o que o diabo ele quer? É isso, é nos fazer perder tempo. Principalmente os filhos do reino. Porque ele sabe que de repente ele não consegue, até porque, entenda uma coisa, salvação não se perde, salvação se rejeita. Então ele diz assim, é lógico que tal pessoa, ela não vai para o inferno mais, vamos dizer claramente. Mas eu posso fazê-lo perder tempo, para que ele não viva tudo que Deus preparou para ele viver. Você está entendendo? Presta atenção. Ele pode fazer com que você se engaje em coisas que Deus não preparou para você viver. Logo, você está perdendo tempo. Por isso que uma das coisas que Paulo diz nas suas cartas se não me engano, aos Colossenses, ou
acho que é os Colossenses, é isso mesmo, que ele fala sobre remir o tempo, ou seja, o tempo que foi perdido. Correr atrás do tempo, remir tudo, para que a gente não perca o compasso, não esteja atrasado, não seja um retardatário, sabe? Mas que corramos atrás. E amados, ele pode fazer isso em tanta situação, ele pode fazer você se matar de trabalhar. E é proibido isso? Não, lógico que não. Mas ele pode fazer você se engajar em tantas situações, e que você diz, é impossível, não tem como eu sair dessa, eu estou envolvido nessa. Aí é onde você precisa orar. Deu para entender? É onde você precisa orar. Orar. Porque ao orar você vai se alinhando, amém? Amém? E sabe o que é interessante nesse episódio aqui da oração de Ezequias? É que Ezequias tinha um decreto de morte na vida dele. Sabe o que nós observamos? Que a oração pode mudar até decretos de morte. Amém? A oração, ela pode alterar destinos, como nós falamos no nosso último episódio. A oração, ela pode alterar destinos. A oração pode mudar decretos de morte. E amados, já vi muita gente com decreto de morte na sua vida. E estão vivas hoje. Amém? Estão vivas hoje. Então, oração pode mudar até decretos de morte. E eu creio que nesse momento é o momento mais oportuno para nós intensificarmos as nossas orações e alterar os decretos de mortes que estão sendo liberados sobre esse país, sobre o Brasil e sobre o mundo. Aonde tem estimativas aí, tantas pessoas irão morrer. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, oh glória, diz que ele desceria e sararia aquela terra. Ezequias orou e o decreto de morte foi alterado na vida dele. Você crê nisso? Será que isso já não seria um estímulo para você orar, hein? Para você buscar da presença dele? Então, queridos, nós precisamos entender, compreender, amados, a oração e seguir as recomendações que a palavra nos dá sobre oração. Quer ver um exemplo? Em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 1, Paulo vai orientar Timóteo, o apóstolo, e ele diz o seguinte, no capítulo 2 de 1 Timóteo, no versículo 1, antes de tudo. O que é antes de tudo? Você sabe o que é antes de tudo? Sabe o que significa antes de tudo? Antes de tudo. É simples assim. Antes de qualquer coisa, que você pense em qualquer coisa, de agir, antes de tudo, recomendo que se faça o quê? Súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens ou em favor de todas as pessoas. Amém? Queridos, olha a orientação que Paulo diz. Paulo está discipulando, Paulo está orientando um filho na fé. E a primeira coisa que ele diz no capítulo 2 é, antes de tudo, dizendo mais ou menos assim, ó, antes de eu dizer qualquer coisa para você, antes de eu falar qualquer coisa para você, e você imagina, né, você sendo discipulado por Paulo, não é, amados? Pelo amor de Deus, imagina, filho, ser discipulado por Paulo, misericórdia, quanta revelação, né? Você chegar para ele e falar assim, Paulão, ô Rabi, rapaz, como é que é essa história do céu aí? Conta para mim, o que é isso? Fala. Ou, Paulo, o que é aquilo que você diz em Romanos 9, 10, 11? Até hoje os teólogos não entendem o que é que você está falando ali sobre Israel. Até hoje é confusão. O que é isso, Paulo? Explica para nós. Fala para mim. E de repente, Paulo, o que você me orientaria? Você que é o grande apóstolo. Antes de tudo, ore, meu filho. Ore, meu filho. Vai orar. Então Paulo começa dizendo, antes de tudo, ore.
Sabe o que é triste, irmãos? É que nós somos um povo que mais fala de oração. Não é verdade? A gente encontra alguém, vou orar por você. O senhor vai falar uma coisa, né? Hein, Vilhão? Não, eu vou estar orando por você. Né? Não, vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Né? Fulano, nós vamos orar. Vamos colocar isso, vamos apresentar. É interessante porque a gente é um povo que mais fala de oração. Vou orar por você, vamos orar e aquele negócio todo. Mas, amados, é triste porque, como eu disse, isso não é uma realidade. Isso não é uma realidade em parte da igreja. É uma realidade na sua vida. Hein? Pensa bem. A orientação que Paulo diz é: a primeira coisa que nós temos que ensinar alguém a orar. Antes de tudo, orar. Ensiná-la a orar. A ter uma vida de oração. Tratar com ela sobre oração. E aí o que a gente observa? Que quando ele diz, antes de tudo, recomendo que façam orações, o que ele está falando? Que antes de qualquer atitude ou decisão que tomemos, devemos o quê? Orar. E eu pergunto, será que na prática isso é o que está acontecendo nas nossas vidas? Hein? Será que na prática é isso de fato que está acontecendo? O que nós vemos no dia a dia das pessoas? É que as pessoas, elas tratam a oração como a última opção. Já viu aquela situação em que ela está vivendo, uma situação caótica, uma situação difícil, aí ela já tentou daqui, já tentou de lá, já correu daqui, correu de lá, aí ela chega no momento e fala assim, agora a única coisa que resta agora é orar, né? Quer dizer, depois que ela tentou de tudo, que ela pensou, que ela planejou, que ela correu, aí ela vira e diz, agora só resta orar. Presta atenção. A oração não deve ser a nossa última opção, mas sim o nosso primeiro recurso. A oração não deve ser a nossa última opção, mas sim o nosso primeiro recurso. Queridos, primeira coisa, quando você para tudo e fala, vou orar. Mas vou orar. Eu vou orar. Amados, eu me lembro de a história de um grande empresário. Meu pai falava muito sobre isso, sobre esse empresário. E surgiu até um filme, tem um livro que diz, Deus é o dono do meu negócio. Joga no YouTube e você vai ver um filme aí de uns 40, 50 minutos. Ele se tornou um grande empresário no ramo da prata. Esse homem prosperou tanto que ele passou a devolver os seus dízimos 90%, ele vivia só com 10%. Ele prosperou tanto e ele dizia, eu sou empregado, quem é o dono dessa empresa aqui é Deus, eu sou só mais um empregado nessa empresa, só mais um colaborador aqui. Mas a história desse homem é o seguinte, qualquer negócio que esse homem ia fazer, ele ia orar. Qualquer decisão que ele teria que tomar, a primeira coisa que ele fazia é orar. Nem que levasse 6 horas, 8 horas. As histórias contam, as pessoas dizem que às vezes a secretária lá batia, Senhor, e aí, qual a decisão você vai tomar? Eles estão esperando. Ele diz, calma, estou esperando a decisão que vai vir. Mas Senhor, já faz 6 horas isso que o Senhor está aí dentro. Estou esperando. Vamos ver qual é a direção que o dono desse negócio vai dar. Mas nós devemos colocar... Isso é uma prática, nós temos que começar a ter essa prática antes de tudo. A oração tem que ser a nossa primeira opção, antes de qualquer coisa. Ela não pode ser a última opção. Como Paulo diz, antes de tudo, ore. E sabe o que é interessante aqui? Porque aqui tem vários princípios, amém? Sobre oração. Fica tranquilo, hoje já estou falando de oração, estou conversando com você, batendo papo, só para você entender algumas coisas sobre oração. É que Paulo diz o seguinte, que antes de tudo, ore, mas ore pelo quê? Para que você se enriqueça, para que você prospere, para que você fique rico, para que você tenha muito dinheiro. Não,
Ele está falando assim, ó, orem em favor das pessoas. E sabe o que é interessante? Que se você ler no versículo 2, ele vai dizer o seguinte: e orar principalmente pelos reis, ou seja, pelos governantes e as autoridades. Olha qual é o foco dele. Começa orando lá de cima para baixo. Está entendendo? Amém? Queridos, entende uma coisa. Você quer ser abençoado? Que pergunta mais boba, né? Quem não quer ser abençoado? Você quer experimentar da bênção na sua vida? Sim, com certeza, é lógico. Quem não quer? Então faça e use da oração como um meio para abençoar vidas e não ser abençoado. Use da oração como meio para abençoar vidas. E aí você diz, então quer dizer que eu não posso orar pedindo para Deus abençoar? Não estou dizendo que você não possa. Só que a atitude mais inteligente seria essa. Por quê? Porque quando você abençoa, você será o quê? É melhor dar do que receber. Amém? Então, de repente, alguns aí estão com a vida travada, não têm experimentado da bênção que já está sobre a sua vida, estão com bênçãos retidas. Essa eu aprendi com o pastor Johnny, né? A gente não perde bênção, elas ficam retidas. Então tem muita gente aí com bênçãos retidas. Por quê? Porque tem orado por si, mas não estão orando pelos outros. E a gente não pode esquecer que reino é o foco no outro. A direção é o próximo. O foco do reino, irmãos, aqui na prática, é o outro. Amém? É o outro. Esse é o foco do reino. Lembra de Jó, quando Jó orou pelos seus amigos? O que aconteceu com a vida dele? A vida dele deu um giro de 180 graus. Então, se você quer desfrutar do que Deus tem para você, se você quer destravar o teu destino, a tua vida, então comece a focar a tua oração nos outros. E a começar pelas autoridades. Amém? Amém? Portanto, quando nós falamos de oração, o que nós precisamos entender? Se você puder abrir tua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 5. Se não, acompanha aqui para a gente não se delongar muito aí, tá bom? Mas diz o seguinte, olha Jesus falando, Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não precisa nem muito mais além, tá bom aí? E quando orardes, olha que coisa, o que Jesus está falando para nós aqui no Sermão do Monte, a constituição do reino, como é chamado, a maneira como os discípulos devem viver as suas vidas, na prática, no dia a dia. Ele diz o seguinte, quando ele vai tratar sobre oração, ele diz, e quando orares? Tá, mas o que significa quando orares? Significa o seguinte, ele não disse se orarem, mas sim quando orarem. Vou repetir. Observe que ele diz assim, ele não disse se orarem, como se fosse uma opção, algo opcional. Não, Jesus não está tratando a oração como algo opcional. Não, Jesus está tratando a oração como uma responsabilidade, um dever que ele, como mestre, como rei, espera dos seus discípulos e de seus súditos. Então quando Jesus diz, quando orar, Jesus está dizendo assim, eu espero que vocês orem. Porque quando fala de oração, parece que as pessoas acham isso, né, irmãos? Que, sei lá, que a oração é algo assim, que alguns cristãos que queiram praticar, praticam. Os que não quiserem também, não tem problema. Não. Esse é o grande problema de quando não se entende o que é graça. Aí você começa, como diz Judas na sua carta, a baratear a graça. Não é verdade? A falsificar a graça. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, quando orarem, esperando que nós
oremos. Que na vida do discípulo isso é uma prática comum, deve ser uma prática comum, amados. Oração deve ser uma prática comum nas nossas vidas. Olha que coisa! Orar tem que ser algo que faça parte de nós, como comer, beber, dormir. Sabe? Ela deve ser uma prática comum. Simples assim. De modo que às vezes quando a gente vê uma pessoa que diz assim, né, às vezes a gente lê ou ouve história, rapaz, fulano orava de 3 a 6 horas, você fala, meu Deus. Não é verdade? Tem relatos, eu acho que não sei se é o Lutero, que ele diz que ele não conseguia começar o dia dele se não tivesse, eu acho que 2 horas de oração. Se não tivesse feito 2 horas de oração, você fala, meu Deus, 2 horas de oração. O Kennedy Hagin, por exemplo, orava de 3 a 6 horas por dia. Você fala, meu Deus! Sendo que a oração era para ser uma coisa comum. O estranho era o quê? Não orar. Você não ora não, irmão? Ih, rapaz. O que é isso? É como... Tem um livro de oração fantástico, o livro do Ponyo Bichu, que ele fala sobre a oração eficaz. E tem outro livro também, a oração, a chave do avivamento. E, aliás, todo avivamento começou a partir da oração. Não existe avivamento sem oração. Tem pessoas que falam assim, eu estou meio fraco, meio sem vontade de buscar a Deus. Vai orar. Você vai ver como que a oração vai te avivar. Você vai ver como que a oração, ela te levanta. Ou seja, a oração é a base para avivamento. Sem oração não tem avivamento. Amém? Não tem. Mas o autor, o David Ponyo Bichu, nos seus livros, e ele também é alguém que ora de 6 a 4 horas, ele separa a manhã para orar. Até porque também os sul-coreanos, eles têm, principalmente os cristãos, eles têm uma prática de oração. Nossa, se você um dia pudesse, coloca aí no YouTube e assiste, por favor. Coloca sobre a prática de oração sul-coreana. Eles mudaram a realidade do país a partir do momento em que os cristãos assumiram a responsabilidade, colocaram a sua cruz e começaram a carregar. E lá eles têm a prática chamada de o culto da madrugada. Todas as igrejas possuem o culto da madrugada. Eles acordam 4h30 e 5 horas, 5 da manhã, eles vão orar. E aí teve um dia que o Ponyo Bichu, ele perdeu a hora. Ele perdeu a hora. E aí então ele foi acordado pela sogra dele. E aí então, o telefone tocando, né? E ele vai atender, quem está na linha é a sogra dele. E a sogra dele faz a seguinte pergunta, você está desviado? Imagina, ainda a sogra. Você está desviado, é? Meio sem entender, com o olho ali, né, acordando. E aí ele falou, mas por que, minha sogra? Porque já são 5h10 e você não está aqui na igreja, o povo está te esperando. Ele falou que ele saiu tão apavorado aquele dia, que ele saiu de pijama para a igreja. A sogra já perguntou se ele estava desviado porque acordou, irmão, perdeu a hora. O que eu estou dizendo? Que esse deveria ser o comum para nós, mas o comum se tornou incomum, não é? As práticas se tornaram incomuns. Então, a oração deve ser uma prática comum para nós, amados. E queridos, eu vou te falar uma coisa. É lógico que nós sabemos que a nossa fé não é uma religião. É lógico que nós sabemos que a nossa fé não é um dogma, nada do tipo. Mas, quando a gente começa a comparar os cristãos com outros que estão vivendo uma vida religiosa, mas vou falar para você, dá vergonha. Dá vergonha. Dá vergonha. Por quê? Um judeu ortodoxo, ele ora pelo menos 3 vezes por dia. O muçulmano, ele ora 7 vezes por dia. Sabe? Quando toca lá a corneta, já coloca o tapetinho, pode estar fazendo o que for, coloca o tapetinho, mira para a Meca e lá faz oração. Há budistas que oram 12 vezes por dia. Agora eu pergunto para você, e você é crente? Fala para mim. Como é que tem sido a tua vida? Hein? Observa que a oração,
é uma prática que deve ser comum para nós. Uma prática comum para nossas vidas. Amém? Agora, sabe por que muitas pessoas elas estranham a oração? E essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Você sabe orar? Vou repetir. Você sabe orar? Você sabe orar? Sim ou não? Responde aí, coloca aí, põe nos comentários. Não, eu sei orar. Alguns podem até estranhar, mas como assim sabe orar? E vou te falar uma coisa, saber orar não está relacionado com a tua eloquência. Porque quando as pessoas falam de saber orar, elas já se conectam o quê? Ele sabe colocar bem as palavras. Né? Ele sabe colocar tudo certinho. Olha a eloquência que ele possui. Olha tudo isso. Então entenda uma coisa. Saber orar não está relacionado com ter eloquência. Uma palavras bonitas, não. Não é, doutorzão? Como aquela, ó sábio. Né? Tem aquele outro, como é que ele fala? Aquele outro lá? Hein? Você ainda tem os créditos no céu, e aquele negócio todo, sabe? É impacto, traz impacto, não é verdade? Não, mas não está relacionado com isso. Então, se não está relacionado com isso, eu pergunto para você, você sabe orar? Mas como assim saber orar? Você sabe orar? Olha aqui que Lucas capítulo 11, versículo 1 diz para nós. Lucas capítulo 11, versículo 1. Numa ocasião em que Jesus estava fora, orando, um dos seus discípulos veio quando ele terminou. Um dos seus discípulos veio quando ele terminou. Terminou o quê? De orar. Então, oração é interessante, tem começo e tem fim. Amém? E disse-lhe, Senhor, ensina-nos a orar. Como João ensinou o quê? Os seus seguidores. Amados, presta atenção. Senhor, ensina-nos a orar. Amados, eu vou falar uma coisa para você. Durante muito tempo na minha vida, eu tive muita dificuldade com a questão de orar. E vou falar para você, e não é que eu era uma pessoa, como é que a gente diz assim, desleixada, em relação a isso, não se importava. Não. Até porque eu tive na minha vida uma pessoa que foi meu pai, que era um homem que orava muito, orava demais. Sabe, eu me lembro uma certa vez de eu estar no carro com ele, eu devia ter meus 8, 9 anos, por aí. Uns 7 anos devia ter. Uns 7 anos. Eu me lembro que nós estávamos indo para um culto que ele ia ministrar à noite, na igreja que ele pastoreava lá em Santo André, quando nós morávamos em Santo André. E eu percebi ele falando sozinho, uma criança, imagina. E eu virei assim e falei, papai, o que você está fazendo? Aí ele virou para mim e falou, estou orando. Ora você também. Eu lembro que nós estávamos descendo aquela avenida, quem conhece o Parque Novo Oratório sabe o que eu estou dizendo, onde hoje tem um hospital, antigamente era o hospital, acho que é o Hospital Promatre, né? Não sei se é isso mesmo, descendo ali, onde tem o Mercado São Judas. E eu me lembro disso. Então eu digo para você, eu tive uma referência de oração na minha casa. Tanto ele quanto minha mãe. Quantas vezes cheguei em casa, eu me lembro, aqui já em Guarulhos, da porta do quarto da minha mãe trancada e ela orando lá. E como eu disse, olha que eu sempre tentei, mas eu tinha muita dificuldade. De repente você é alguém assim. Não é que você desvalida, né? Não é que você desconsidera. Não é verdade? Você sabe o quanto é importante. Mas você fala assim, mas eu não consigo. Eu gostaria, mas eu não consigo. O que eu faço? Aí eu entendi, amados, até que eu entendi isso. Que a oração, guarda essa, é algo que se aprende. É algo ensinável. Primeira coisa que você precisa entender é isso, a oração é algo ensinável. É algo que se aprende, você aprende a orar. A oração tem uma didática.
Ela tem uma didática e você precisa aplicar uma pedagogia para que a oração ela funcione. Então o que nós observamos? Que os discípulos disseram para Jesus, né? Senhor, ensina-nos a orar. E aqui é que está a resposta, amado, de muitas pessoas fracassarem na vida de oração. Por quê? Porque elas não foram ensinadas a orar. Você não foi ensinado a orar. Não te falaram como a oração funciona, não te transmitiram os princípios, não te passaram os fundamentos. Entende? A oração é algo que se aprende. Agora, sabe o que é interessante? Eu já estou terminando. Segura só mais um pouquinho. Você está na sua casa, não está? Então, isso é bom, né? Você não precisa se deslocar para um lugar, você vai para a tua casa, você tem ficado mais em casa. Não é? Então, terminou aqui, você já vai fazer suas coisinhas que você tem que fazer. Tá bom? Mas, segura só mais um pouquinho. Né, mas eu vou te falar uma coisa. Para mim, culto tem que ser aquele culto, né? Esse negocinho de 45 minutos, 1 hora, que é isso, né, amado? Pelo amor de Deus. Mas sabe o que é interessante? Isso é uma coisa que quando eu comecei a estudar sobre oração, me chamou muita atenção. É que diante de tudo que os discípulos viram Jesus fazer, preste atenção nisso. Fala a verdade. Imagina você, uma pessoa que caminhou ao lado, você estava caminhando ao lado de Jesus. E você vendo coisas extraordinárias, ele fazendo coisas extraordinárias, ele fazendo coisas grandiosas. Imagina. Amados, imagina assim, andar sobre as águas. Imagina, amados, de repente, ressuscitar mortos. Imagina tudo isso. Amém? Imagina. Mas diante disso tudo, que eles poderiam dizer: mestre, nos ensina a pregar, mestre, nos ensine a multiplicar pães e peixes, mestre, nos ensina a ressuscitar mortos. Eles podiam pedir para Jesus tanta coisa para Jesus ensinar, mas eles disseram: mestre, nos ensine a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Foi essa a conclusão que os discípulos chegaram ao olhar a vida de Jesus. E eles viram que o que era mais essencial na vida de Jesus era a oração. E aí eu creio que de repente eles compreenderam o quê? Que toda a consequência, que tudo aquilo que eles viam Jesus fazendo, atuando e sendo, partia de uma vida de oração ativa. Amém? Amém? Então também, se você quer viver uma vida sobrenatural, mas não só sobrenatural no sentido de ver essas coisas, não, mas uma vida extraordinária, uma vida que está além do ordinário. Quando nós falamos ordinário, é comum, é isso que significa ordinário, né? Algo comum. Então, se você quer viver além do que é comum, você precisa começar a se dedicar à oração. Você vai começar a experimentar algo extraordinário na sua vida. E os discípulos perceberam isso quando se fala de Jesus. Os discípulos notaram isso quando se diz sobre Jesus. Por isso que diante de tudo, o que eles disseram? Senhor, ensina-nos a orar. Então, nesse segundo episódio dessa série, o que eu quero tratar com você? É que precisamos aprender a orar. Para quê? Para que a gente possa desfrutar de todos os benefícios que envolve uma vida de oração e o que ela gera. O que ela gera. E é interessante isso. Por que eu te falo? Porque por mais que você possa ter um celular ou qualquer equipamento, tudo aquilo, amados, vem com um manual de instrução. E é interessante porque se você não lê o manual de instrução, você pode até manusear aquele equipamento, aquele dispositivo, mas você não vai se beneficiar
dele totalmente. Por quê? Porque você desconhece segredos, você desconhece tudo que aquele dispositivo ou equipamento ele pode te oferecer. Tem muitos crentes assim, que por não entenderem a oração, porque não foram ensinados a orar, não estão desfrutando de tudo que a vida de oração pode proporcionar nas nossas vidas. Quer ver um exemplo? O Leonardo Ravenhill, um autor, escreveu um livro que eu li em 2008, se não me engano, deixa eu ver, 2008, 2007, 2008. O livro dele chama Por que Tarda o Pleno Avivamento? Que livro! E uma coisa que ele fala é essa. Ele diz o seguinte, vou trazer para você entender de modo muito simples. Ele diz o seguinte, que quando a gente para de orar, a gente começa a pecar. Mas quando a gente começa a orar, a gente para de pecar. Olha que coisa fantástico, não? Queridos, eu vou te falar. Comece hoje. Coloca no teu coração e pede para o Espírito Santo. Faz, Espírito Santo, me ajude a mudar a minha vida. Eu quero começar a ter uma vida de oração de verdade. Porque é só a partir de uma vida de oração ativa que você vai passar a crescer. Que você vai começar a crescer de verdade. Amém? Aprenda sobre oração. Para que você possa desfrutar de todos os seus benefícios. A oração é algo que se aprende. É algo ensinável. Amém? Então, quinta-feira eu vou dar continuidade sobre vida de oração ativa. Sobre como ativar a sua vida de oração. Eu tenho certeza que, mais do que nunca, uma das coisas que esse ano vai gerar na tua vida, a partir desse ano, é que você vai ser um crente de oração de verdade. E se a igreja entender isso, meu povo aqui, e a igreja brasileira compreender, amados, nós vamos impactar o Brasil e o mundo de uma maneira impressionante. Amém? Então que você possa começar a partir de agora a mudar a tua postura e dizer, eu vou começar, eu quero orar. Amém? Vamos orar nesse momento? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu me uno a centenas de pessoas e quem sabe depois aqueles que irão ouvir, a milhares, aonde primeiro eu peço, como está prometido na sua palavra, derrama sobre nós o espírito de súplica, o espírito de oração, e desperta, meu Pai, seu povo, seus discípulos, para a oração, que eles comecem a orar como nunca. Meu Pai, em nome de Jesus, estabeleça e nos faça ser casa de oração, entendendo que as nossas orações, elas sobem até a sala do trono, e ali elas são colocadas dentro de um recipiente, se tornando incenso. Deus, quando nós tratamos então de casa de oração, com os últimos dias nós vamos perceber que a oração está ligada ao fim dos tempos. Está ligado aos últimos dias, está ligado com a volta de Cristo. Por isso eu creio que o Senhor está restaurando a identidade da igreja, porque o Senhor está preparando ela para a volta de Cristo. Então, Pai, nesta hora, ative agora esses cristãos a orarem, ativa o espírito deles neste momento, desperta eles neste momento e nesta hora, em nome de Jesus. Peça para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, coloque em mim o desejo, a vontade, coloque em mim o peso. Peso em que sentido? Pelo que eu devo orar, para o que eu devo orar, e Ele vai colocar aquilo no seu coração e você vai se direcionar. Meu Pai, eu creio que está passando um tempo em que nós vamos deixar de orar pelas nossas coisinhas, onde nós vamos deixar de orar pelas nossas necessidades, e agora nós vamos começar a orar e se alinhar aos teus propósitos, à tua promessa, ao teu querer e à tua vontade, Deus.
entendendo que ao orar nós estamos também contribuindo e fazendo parte do teu plano, que é um plano eterno, que está se cumprindo dentro dos tempos. Então levanta a tua igreja, levanta intercessores, desperte os atalaias. Isso, Deus, desperte os atalaias, em nome de Jesus, meu Pai. Nós assim oramos, Jesus, nós assim oramos. Muito obrigado, meu Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças